Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho a respeito do mercado do frango. Vamos trazer um convidado especial, porque hoje é um dia especial. Nesse dia 10 de maio é comemorado o Dia Mundial do Frango e o Brasil está cheio de razões para comemorar essa data em grande estilo. E quem está aqui hoje com a gente, então, para conversar um pouquinho sobre isso, é o Ariel Mendes, que é presidente da FACTA, que é a Fundação Apinco de Ciência e Tecnologia Avícola. Seja muito bem-vindo, Ariel. Obrigado, Letícia, pelo convite. Bom dia a todos. Ariel, como a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar ao vivo aqui, né? O Brasil se configura nesse momento como o segundo maior produtor mundial de carne de frango e o maior exportador de carne de frango também, desbancando aí grandes potências como Estados Unidos, por exemplo. Como é que o Brasil foi avançando para chegar nessa posição, né, com sanidade, com quantidade para atender, né, os países que importam a nossa carne de frango e também para atender aqui o mercado interno? Bom, na realidade, o Brasil é o segundo maior produtor, como você falou, o primeiro produtor são os Estados Unidos, né? E essa posição era ocupada pela China, o segundo lugar, e o Brasil esse ano assumiu, então, o segundo lugar, deixando a China em terceiro. Mas o Brasil é o maior exportador já há vários anos, desde os anos 2005, né? E como que nós chegamos lá? São vários fatores, né? Hoje, o Brasil tem a melhor avicultura do mundo, né? E nós não chegamos nisso por acaso, né? Foi todo um trabalho de preparação e aí são vários entes aí envolvidos, né? Começando, eu diria, pelo nosso sistema de produção. Hoje, mais de 95% da produção de frango no Brasil é feito no sistema de integração, né? Onde a empresa integradora fornece o pitinho, fornece a ração, fornece assistência técnica, medicamentos, e o produtor ele entra apenas com as instalações, com a mão de obra, com material de cama e lá com o custo de energia, né? Então isso permite que um pequeno produtor que tem aí 20 mil frangos, ele possa sobreviver no mercado, né? Haja vista, por exemplo, só pegando um exemplo, esse ano passado a gente teve uma séria crise aí com preços do milho chegando a R$ 100 a saca, o farelo de soja também num preço muito alto, e um produtor pequeno, que tinha aí 20 mil, 50 mil, 100 mil frangos, ele não conseguiria sobreviver. Então, no sistema de integração, isso permite escala, né? Ele permite ele produzir, e como ele tem toda uma estrutura por trás, ele permite ele produzir com qualidade. Então, o sistema de integração, eu diria, é o primeiro, a nossa grande vantagem, né? Permite, como você sabe, né, o custo do dinheiro é muito caro. Então, para a empresa integradora, construir galpões, construir granjas, é muito complicado, porque o custo desse dinheiro, o juro, é muito caro. Então, a empresa terceiriza, digamos assim, a construção das instalações, né? E também tem toda a questão trabalhista, né, que é bastante complicado. Normalmente, quando é um pequeno produtor, é ele mesmo que trabalha, ele e a família, então foge um pouco daquela questão trabalhista, né? Segundo lugar é qualidade, né? Então, como o Brasil é o maior exportador já há muitos anos, a gente recebe aí por ano centenas de missões de países importadores. E cada missão dessa que vem dá uma sugestão, precisa melhorar aqui, precisa melhorar ali, etc. e tal. E isso foi sendo incorporado, né, pelo nosso sistema de produção. E nós chegamos, então, a essa qualidade, a essa posição hoje de ter a melhor avicultura do mundo. Melhores resultados de frango estão aqui, os melhores resultados de matrizes, né, que são os reprodutores que produzem pintinhos, estão aqui no Brasil, né? E outro fator, Letícia, que a gente poderia colocar é a questão ambiental, né? O Brasil tem uma condição ambiental favorável, nós não temos invernos muito rigorosos, não temos neve durante 6 meses do ano, como tem outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, né? Nós temos grãos, o Brasil é um grande produtor de milho e de soja, né? Então isso aí é fundamental. Nós temos mão de obra, né, dedicada. O avicultor brasileiro, ele é ele tem dedicação, ele gosta do que ele faz, né? Então, esses fatores todos juntos fizeram com que a gente atingisse essa posição. E vamos continuar, com certeza vamos continuar melhorando, Letícia. E Ariel, pensando nessa questão que você tocou do trabalho, né, da mão de obra,
A cadeia avícola também é responsável por uma quantidade muito grande de geração de empregos, né? Exatamente, isso é um diferencial hoje em termos de Brasil, né? Você pega, por exemplo, um abatedouro, uma cidade pequena, normalmente são cidades menores, né, que tem agroindústria, uma empresa que abate aí 160 mil frangos por dia, por exemplo, que é um modal aí de um médio produtor, ele emprega 1.500, 1.600 funcionários apenas direto no frigorífico, né? Fora os empregos indiretos que gera na cadeia, que é a questão de transporte, a questão de logística, né? Fornecimento de energia, uma série de outros fatores. Então, você pega uma cidade onde tem um frigorífico de frango, você vê a economia gerando dinheiro na economia. Então, o comércio funciona, os carros que circulam na cidade são carros novos, as casas estão pintadas, são boas. Então, é um outro Brasil. Você pode ir em qualquer polo aí de desenvolvimento agrícola, você vai ver uma outra realidade, até diferente daquela realidade que a gente está acostumado a ver aí, que é subemprego, né, e problemas e tal. E tanto é que algumas cidades pequenas, por exemplo, eles não têm mão de obra suficiente, né? Tem que buscar mão de obra em cidades vizinhas, no raio de 50, às vezes até 100 quilômetros, né? Para poder trabalhar na agroindústria. Então, isso é muito importante, né? Isso porque você gera mão de obra, né? Aproveita a mão de obra local, você gera recursos, né? Isso gera impostos, né? Para a prefeitura, né? Então, o pequeno produtor também, ele se viabiliza, e isso a gente vê muito no sul do Brasil, por exemplo, se pega Santa Catarina, né? A região oeste de Santa Catarina, a região da Serra do Rio Grande do Sul, que são regiões de pequena propriedade, né? Então, com a avicultura, ele consegue sobreviver, né? Então, o avicultor lá, ele consegue sobreviver, ele tem todos os eletrodomésticos na casa dele, os filhos dele foram para a universidade, estudaram. Aliás, esse é um outro ponto interessante, né? Hoje existe uma sucessão familiar, quer dizer, os filhos dos produtores rurais estavam indo para a cidade e hoje eles estão ficando na propriedade, estão até voltando, quem saiu está voltando para tocar atividades aí de avicultura e de silvicultura. Então, essa geração de emprego e de renda é fundamental, né? E sem contar a questão de geração de dólares com exportação. No ano passado, por exemplo, 2022, o Brasil exportou aí 4 milhões e 800 mil toneladas de carne de frango. Isso gerou 9,7 bilhões de dólares, né? Então, isso é maior do que o PIB de alguns pequenos países aí pelo mundo, né? Então, é muito importante o setor. E, Ariel, a gente estava falando da questão da mão de obra, né, dessa geração de empregos diretos e indiretos. Outra questão que eu acho que é um ponto quando a gente fala, né, do frango e que toca na parte social é a questão da acessibilidade da proteína, né, que o frango ele é a proteína carne a mais acessível aqui no Brasil e é uma das mais consumidas, né? Ano passado, segundo os dados da BPA, que trouxe várias informações muito interessantes, né, sobre a cadeia produtiva do frango, só no ano passado o consumo per capita por ano, por habitante, chegou a 42 quilos. Então, fala um pouquinho disso para a gente, né, dessa questão social também no consumo interno. Na realidade, Letícia, é um pouco mais, 47 quilos, né, por habitante por ano. 47. É isso. E é um consumo realmente alto. E o interessante aqui é que esse consumo ele vem aumentando, embora esse ano, o ano passado, tenha diminuído um pouquinho o consumo, né? Ele vem aumentando ao longo dos anos, né? E uma coisa interessante é que o brasileiro ele aprendeu a gostar de carne de frango. Lá no passado, né, o brasileiro consumia frango por uma questão de preço, era a proteína mais barata, né? Então, o frango foi lá a musa do real, mas atualmente o brasileiro aprendeu a gostar de carne de frango, né? Então, ele aprendeu a preparar de maneira diferente. A carne de frango ela tem uma imagem também de saudável. A carne de frango não tem nenhuma restrição religiosa, né? Então, tudo isso ajuda, né? Então, o fator preço aliado à imagem de saudabilidade e a não nenhuma restrição religiosa,
faz com que o frango realmente dispute aí na preferência do brasileiro hoje, né? E, e o Brasil, isso a gente tem percebido também no mundo, que vem melhorando esse consumo de carne de frango ao longo dos anos aí, e tem inclusive muito espaço ainda para crescer, né? Pelo fato desses fatores que eu falei, né? Uma proteína barata, de fácil preparo, né? Com bastante flexibilidade, né? E então, no Brasil, a expectativa que a gente tem é que vamos chegar até os 55 quilos por habitante por ano, aí não muito distante disso, né? É que a gente tem que considerar também, Letícia, que na realidade o brasileiro já tem um consumo alto de proteínas. Se a gente somar aí a carne de frango, a carne bovina, a carne suína, que vem aumentando também, hoje estamos aí no patamar de 18 quilos, né, de carne suína, mais a carne de pescado, que também vem aumentando no Brasil, principalmente por conta do peixe de cativeiro, né, principalmente tilápia, né, o brasileiro já consome mais de 100 quilos de carne por ano, então a gente tem bastante espaço ainda para crescer, né? Embora isso aí é uma questão de estatística, né? Nem todo mundo consome 100 quilos, isso significa que tem gente consumindo 50, é uma média, tem gente consumindo 50, tem gente consumindo 120, 130. Então vai depender muito também da melhoria do poder aquisitivo do brasileiro. À medida que aumentar o poder aquisitivo, a tendência é aumentar o consumo de carnes, né? Então, isso é um mecanismo aí bem definido na economia, né? Então, você não aumenta tanto o consumo de produtos básicos, mas você aumenta mais o consumo de proteínas, de outros produtos mais sofisticados, à medida que aumenta a renda per capita da população. E Ariel, falando então, já que estou falando com o presidente, né, da Fundação Apinco de Ciência e Tecnologia Avícola, a gente está falando de uma proteína tão presente, né, e acaba sendo tão corriqueiro o consumo do frango, não só aqui no Brasil, mas vamos lembrar para quem nos assiste, a gente exporta para mais de 150 países, então o frango brasileiro está presente na mesa de muita gente mundo afora. Queria que você comentasse um pouquinho com a gente sobre o desenvolvimento, as pesquisas, né, que estão feitas constantemente para melhoria na genética, para melhoria em conversão alimentar, para melhoria na biosseguridade, e esse é um ponto muito importante que quero discutir com você também, né, a respeito da influenza aviária, mas como que se aprimora então a cadeia produtiva do frango também por meio do desenvolvimento científico? Na realidade, isso foi fundamental para o desenvolvimento do frango e para essa evolução, né, da genética do frango, né? Então, hoje, a nutrição, por exemplo, é muito fácil você fazer uma pesquisa relacionada a uma exigência nutricional de uma vitamina, por exemplo, qual a exigência de vitamina D para o frango, por exemplo. Por quê? Porque em 42 dias, 45 dias, você tem uma resposta, né? E essa pesquisa também, ela é lógico, né? Os níveis nutricionais variam um pouco, ou depende um pouco da região, mas normalmente eles se aplicam no mundo inteiro, né? Então, hoje, você conhece muito mais da nutrição de frango do que da nutrição humana, por exemplo, né? Ou da própria nutrição de bovinos, que tem um ciclo de vida mais longo, né? Então, é muito fácil fazer pesquisa com frango, né? Isso vale também para a genética, né? Então, o frango teve uma evolução genética muito grande aí nos últimos anos, né? Por quê? Porque o intervalo de gerações é muito curto, né? Então, na realidade, até os geneticistas tiveram que pisar um pouco no frango, né? Porque pisar um pouco no freio, né? Porque senão hoje a gente estaria batendo frango aí com 20 e poucos dias, né? Então é fácil fazer pesquisa. A questão ambiental, por exemplo, melhorou muito também, né? Então hoje os ambientes, né, os galpões onde são criados os frangos, eles têm toda uma tecnologia, né, o ambiente é controlado. Então, a gente pode dizer seguramente que um frango tem uma vida melhor do que boa parte da população brasileira, né, porque ele tem um médico, uma assistência médica, ele tem um veterinário cuidando dele o tempo todo, ele tem uma ração, né, que é super bem balanceada, ele tem um ambiente climatizado, ele toma uma água potável de boa qualidade, né? Então, isso tudo foi graças à genética, foi graças à pesquisa, né? E aí o Brasil, ele é um país tropical, né? A gente aproveitou muito de pesquisa, ou aproveita muito de pesquisa que é feita na Europa e nos Estados Unidos, né?
na Ásia, alguns países da Ásia, mas a gente faz muita pesquisa aqui no Brasil também, né? Então, o Brasil, ele tem tecnologia, tem uma tecnologia própria, a gente tem entidades aí, como a Embrapa, por exemplo, né, que tem um centro aí de pesquisa com aves e suínos, a gente tem as universidades trabalhando com pesquisa em avicultura. Então, tudo isso gera aí muita informação, né, que é aplicada no campo. E como eu disse, né, no início, com o sistema de integração, é muito fácil você aplicar essa tecnologia, porque você não vai aplicar lá para um galpão de 20 mil frangos apenas, né, o produtor, né, que nem teria condições de preparar uma ração tão balanceada assim. Mas como é no sistema de integração, isso é muito fácil levar tudo isso para a cadeia produtiva, né? E Então, isso é o segredo aí, digamos, a pesquisa foi fundamental e continua sendo e será fundamental, né, para o desenvolvimento do frango aí nos próximos anos. professor Ariel, né, dando aulas aí pra gente. E professor, queria saber, inclusive, né, dentro dessa questão desse desenvolvimento todo, não só no trato com as aves em si, mas aí quando a gente fala na biosseguridade, vamos lembrar que desde o final do ano passado, a América do Sul ela foi atingida pelo vírus da influenza aviária altamente patogênica. Vários países vizinhos ao Brasil, inclusive, registraram surtos da doença. O Brasil passou ileso dessa, professor. E ao que a gente deve, então, essa segurança que o Brasil conseguiu manter, né, tendo em vista que a gente tinha aí 6 países vizinhos aqui ao Brasil com casos de influenza aviária e, né, e somando todos da América do Sul, 8 países com a doença. Na realidade, isso é resultado, Letícia, de todo um preparo, desde os anos 2000, início dos anos 2000, 2001, 2002, quando houve um surto de influenza aviária no Chile, o Brasil começou realmente a se preparar para, em primeiro lugar, evitar a entrada do vírus no país, e, em segundo lugar, se o vírus entrar, erradicar o mais rapidamente possível, né? Então, isso não é fruto do acaso, é fruto de muito trabalho, de muita biosseguridade, de muito investimento feito na agricultura. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, que tiveram problemas aí em 2015, 2016, o ano passado, né, com sacrifício lá de 58 milhões de aves e tal, mudaram um pouco a maneira de produzir e colocaram lá até um sistema dinamarquês de produção. É uma coisa que a gente faz aqui no Brasil, na realidade, há mais de 20 anos, há 30 anos. Então, a nossa biosseguridade é realmente invejável, né? E até anteontem, assisti uma live, né, de um colega amigo até mexicano, e ele comentava, miraculosamente o Brasil e Paraguai estão vivos. Não é miraculosamente, isso não é a obra do acaso ou de milagre, é realmente fruto de um trabalho muito intenso. Aí você vai dizer, bom, mas tem as aves migratórias. Sim, tem as aves migratórias, mas o Brasil está fazendo tem todo um preparo, né, para que se entrar na avicultura de fundo de quintal ou mesmo na avicultura comercial, que a gente consiga eliminar isso o mais rapidamente possível, né? E agora a gente está numa realidade diferente, né, Letícia? Países vizinhos vacinando, Uruguai vacinando, Bolívia vacinando, Peru, Equador. Isso para a gente, para o Brasil, não é bom, né? Não é bom porque é um vírus complicado, um vírus difícil, corre o risco se não erradicar, corre o risco de isso virar endêmico no país, como a gente tem o exemplo do México, né? Agora, a gente também não pode criticar, né? Quer dizer, a gente tem que olhar o lado desses países vizinhos, né? O setor de postura comercial, que normalmente não exporta, ou quem exporta no mundo exporta ovo processado, então aí não tem nenhuma restrição comercial para exportar, eles fazem uma pressão muito grande, né? Então, assim, de uma maneira resumida, o pessoal do frango não quer vacinar, o pessoal de ovos quer vacinar, então fica naquele dilema, né? O Brasil, evidentemente, ele não cogita vacinar, como eu falei no início, o nosso trabalho é para identificar rapidamente se entrar, erradicar rapidamente e se for eventualmente usar vacina, seria na contenção de focos, uma coisa muito local para ajudar na contenção de focos, na erradicação, contenção e erradicação de focos.
E como o senhor disse, professor, né, não é obra do acaso que o Brasil passou esse período ileso, né, passou aí sem ter nenhum caso registrado de influenza aviária, nem aves silvestres, aves de fundo de quintal, que dirá aves aí de plantel comercial. E isso parece ser um mecanismo muito bem azeitado, né, desse trabalho sistemático, como o senhor mesmo usou, né, esse termo. Porque é uma cadeia toda, né, desde o setor produtivo até o setor da indústria, até quem viaja, né, vai e vem do Brasil, que não tem nada a ver com a cadeia avícola, né, mas que pode sim acabar trazendo por terra. Então, existe toda uma cadeia muito bem azeitada para prevenir essa doença. Exatamente. É um trabalho que foi feito ao longo dos anos, né? O pessoal se deu conta, né, do risco da enfermidade e do desastre que seria para a agricultura brasileira se ocorresse aqui em uma proporção grande que a gente não conseguisse erradicar, né, e os primeiros focos, né? Então, o pessoal tem noção, hoje tem pessoal tem noção disso, não só o produtor, aquela questão de visita que a gente recomenda sempre, não receba visita em granja, a granja não é local de visita, a questão de tomar banho, de trocar de roupa, de desinfecção, só entrar realmente trabalhadores. E aí tem por trás disso todo um cuidado, né? A gente teve o caso, por exemplo, agora na Argentina, de granjas com boa biosseguridade, mas que o vírus acabou entrando. Acabou entrando, provavelmente eles não têm certeza ainda, mas foram trabalhadores que entraram na granja, né, os próprios trabalhadores que eventualmente tinham lá aves de fundo de quintal, coisa que aqui no Brasil é proibido. Quem trabalha em granja não pode ter galinha de fundo de quintal. Então, são uma série de cuidados, né, que a agricultura brasileira que a gente toma olhando isso para o exemplo dos outros. Aprendemos isso com o exemplo do que aconteceu na Ásia, né, o que aconteceu na Europa nos anos 2007, 2008, né, 2015 e até mais recentemente, né? Então, se você tem uma boa biosseguridade, a influenza aviária não entra na agricultura comercial. Se você tem falhas de biosseguridade, acaba entrando, e aí ele é um vírus de difusão muito rápida, né? Então, o segredo disso você tem que prevenir, e você tem que ter uma estrutura de vigilância sanitária preparada, você tem que ter laboratórios, tem que ter um serviço veterinário adequado para identificar rapidamente, diagnosticar, e eliminar. E para isso o Brasil vem se preparando há muito tempo, né? O governo, a gente pega o Ministério da Agricultura, as secretarias de agricultura vem se preparando há muitos anos também, os veterinários foram treinados, estão sendo treinados. Agora mesmo a gente vai ter, no mês de julho, lá no Rio Grande do Sul, mais um simulado, né, organizado pelo Ministério da Agricultura, né, e lá a Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, onde vai ser feito um simulado que é para o treinamento dos GEASes, né, que são os grupos de emergência que atuam, né. Então, o ano passado foi feito um simulado também em Santa Catarina, então, São Paulo deve fazer um simulado proximamente. Então, tudo isso é preparo, porque a situação realmente tem que ser, o caso do Coronel Sul tem que ser tratado por gente competente, né? E, na realidade, não é só o veterinário da Secretaria da Agricultura ou o veterinário da Secretaria que vai atuar, é toda uma contingência ali, né? Polícia Militar tem que ser acionada para bloquear rodovias, né? Questão de bombeiros, a questão de infraestrutura, né? Então, é um assunto bem complexo, né? E por isso o Ministério da Agricultura tem todo um trabalho aí, junto com o Ministério do Meio Ambiente, por conta das aves migratórias, junto com o Ministério da Defesa, por conta desse apoio, né, de Força Nacional, de Exército, etc., para isolar, para fazer isolamento de rodovias, de propriedades, né? Então, é todo um preparo, né? Todo um preparo como se fosse um preparo para um desastre ambiental que às vezes a gente tem aí no país. Então, a gente tem que estar preparado para lidar com isso, caso ocorra no país. Certo, professor, muito obrigada por essa entrevista, né, por trazer todas essas informações para a gente. O senhor é muito bem-vindo sempre aqui no Notícias Agrícolas, inclusive para trazer essa visão muito importante relacionada à biosseguridade, mas também hoje, então, para a gente comemorar, né, o dia dessa proteína tão importante e que é tão importante aqui para o Brasil, gera emprego, alimenta, né, e alimenta também muitas famílias mundo afora. Muito obrigada.
Letícia, muito obrigado pelo convite e apenas um último comentário, esqueci de comentar, mas Ah, essa difusão de tecnologia é importante. E casualmente, a gente está realizando ontem e hoje e amanhã a conferência FACTA de Ciência e Tecnologia Avícola, né? Então é a 40ª conferência, né? Ontem tivemos palestras muito boas, começa às 13 horas, dá tempo de se inscrever ainda. Hoje a gente vai abordar boa parte da tarde, hoje vai ser justamente sobre influenza aviária. Então, quem tiver interesse, é só entrar no site da FACTA e lá tem a maneira de se inscrever e dá para participar ainda hoje e amanhã. Desculpe, mas só para dar aí esse recado para quem está nos assistindo. certo, então estivemos aqui com o professor Ariel Mendes, que é presidente da FACTA, a Fundação Apinco de Ciência e Tecnologia Avícola, nos trazendo aqui informações num dia que é comemorado, então, nesse dia 10 de maio, Dia Mundial do Frango. Vamos só lembrar alguns pontos, então, que o professor destacou para a gente. O Brasil, ele é o segundo maior produtor de carne de frango mundialmente falando e o primeiro lugar em exportação. E isso tudo se deve, segundo a professora Ariel, a questões como o sistema de produção aqui no Brasil, que 99% são produtores integrados, então que conseguem ali se manter na atividade, e também da escala de produção. A gente tem também a qualidade na nossa produção, tanto quando a gente fala nas questões nutricionais, com rações muito balanceadas, com a ciência dando amparo a esse desenvolvimento genético, ao desenvolvimento nutricional e em tantos outros fatores também que impactam o setor avícola brasileiro, e também a nossa biosseguridade. Vamos lembrar que desde o final do ano passado, a América do Sul foi atingida por casos de gripe aviária em 8 países, então aqui do continente sul-americano, 6 deles são vizinhos ao Brasil, e o Brasil passou ileso sobre essa ameaça, né? Vale lembrar que o mês de abril seria o ponto mais agudo da migração das aves e de ameaça que dessa doença atingir ao Brasil. O Brasil não foi atingido, a gente já está no mês de maio, mas segundo o professor Ariel, a gente segue vigilante, é preciso seguir vigilante, e isso não aconteceu de maneira milagrosa, né? O Brasil, ele não chega a esse ponto, né, de ser o segundo maior produtor de carne de frango, o primeiro maior exportador, o país aqui na América do Sul que passou esse período de perigo sem ter nenhum caso registrado de influenza aviária, milagrosamente. É fruto de muito esforço e esforço de uma cadeia produtiva inteira, desde o setor ali produtivo até a indústria, até o envolvimento também de autoridades da área da agricultura, seja ali municipal, onde está instalada onde estão instaladas granjas e agroindústrias, estadual, o setor federal, ou seja, existe toda uma rede que faz com que a avicultura brasileira seja uma das maiores do mundo. Eu encerro por aqui, mas já tem mais informações para você. Fique ligado! Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.